Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Nós vamos dar sequência hoje ao estudo do livro do profeta Oséias. Então nós vamos ver o texto que está em Oséias, capítulo de número 2. Se o irmão ou a irmã não assistiu ao estudo sobre Oséias, capítulo 1, então vou pedir ao irmão que vá na playlist e assista primeiro o estudo sobre Oséias capítulo 1 e depois venha assistir esse estudo sobre Oséias 2. Amém? Então que Deus abençoe e vamos direto para o vídeo. Então, irmãos, vamos dar início ao nosso estudo de Oséias capítulo de número 2. Lembrando que esse texto de Oséias, ele fala coisas profundas, porque ele vai falar sobre as duas casas de Israel, vai falar sobre o corpo de Cristo, coisa que os apóstolos vão entender, o apóstolo Paulo em especial vai citar isso nas suas cartas. É lindo. Isso está em Oséias capítulo 1, então novamente o irmão ou irmã que ainda não viu esse estudo sobre Oséias 1, assista antes de dar sequência. Amém? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai citar Oséias 2 e Oséias 1 no livro de Romanos. Então nós vamos só dar uma relembrada em Romanos, capítulo de número 9, onde o apóstolo Paulo vai citar a profecia de Oséias. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 25. Assim como também diz Oséias, vamos voltar antes aqui no 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a própria glória preparou de antemão, o qual somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como diz em Oséias, chamarei povo meu a que não era povo, e amada que não era amada. E no lugar que vos dizia, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Falando daqueles que seriam o povo de Deus, o Israel espiritual, aqueles que iriam compor o corpo de Cristo. Isso é a profecia que está em Oséias. Então, amada que não é amada ele está dando uma pincelada da profecia que está em Oséias capítulo de número 2. E quando vos disseis que vós não sois, quando lhes disse vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, ele está falando de Oséias capítulo de número 1. Agora, quando nós estudamos a profecia de Oséias capítulo de número 1, nós vamos ver que a profecia não se refere em nada a gentios, né? Mas a profecia está falando das duas casas de Israel. E o profeta Oséias ele consegue entender, discernir essas coisas, né? E trazer à luz as escrituras, mostrando que a casa de Israel deixaria de ser povo, né? Seria castigada pelo sangue de Jezreel, que significa Deus semeia. E ao final, Deus uniria a casa de Israel e a casa de Judá sobre uma só cabeça, né? Constituindo ali o corpo de Cristo. É lindo a profecia de Oséias 1. Mas nós vamos ver que essa profundidade da profecia de Oséias 1, ela também está presente na profecia de Oséias 2. Quando você estudar a profecia de Oséias 2 com cuidado, você vai ver que, por exemplo, a parábola do filho pródigo, ela está presente na profecia de Oséias 2, utilizando uma outra tipologia, mas o assunto é o mesmo. É tremendo como Deus ele mostra o seu amor, né? E faz com que nós sejamos atraídos a Ele. Então vamos ler o texto que está em Oséias capítulo 2, né? Chamai o vosso irmão meu povo, que antes não era povo, irmã favor, que antes era desfavorecida. Isso está em Oséias capítulo 1. Repreendei a vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher,
e eu não sou o seu marido. Ora, para que uma mulher casada com o marido deixe de ser mulher daquele marido, ela precisa receber uma carta de divórcio, né? Então ela precisa deixar de ser esposa, né? Então essa palavra repreendei, que está aqui no texto, né? É a palavra no original em hebraico rib, né? Que significa conduzir a um caso de processo. Então você vai ver que é uma repreensão judicial. É como se Deus estivesse dando a essa mulher uma carta de divórcio, porque ela deixa de ser esposa. Essa ideia de que a mulher deixa de ser esposa, isso vai aparecer nos profetas. Vai estar lá em Jeremias, capítulo de número 3, quando a casa de Israel recebe uma carta de divórcio. Está presente também em Oséias 1, quando a casa de Israel deixa de ser povo, né? Todas essas profecias estão interligadas. Tem um estudo também no canal sobre a carta de divórcio. O irmão pode procurar aí sobre as leis, né? Amém? Então, olha o que o Senhor vai dizer. Eu não sou seu marido para que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios diante os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia que nasceu, e torne semelhante a um deserto, e faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça dos seus filhos. Ora, mas Deus está mostrando aquilo que vai acontecer com ela, porque os filhos dela são filhos de prostituição, deixaram de ser povo. Mas esse povo que deixou de ser povo vai voltar a ser povo, né? Olha o que essa mulher ou mãe dos filhos vai falar. Irei atrás dos meus amantes que me dão pão, minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Olha que tremendo como que aqui você tem uma ligação com a parábola do filho pródigo, que recebe a herança, recebe os bens, deixa o seu pai, né? Cai na lama, come com os porcos, né? Mas ele vê que ali, né, ele não tem mais nada e ele lembra da casa do seu pai e ele fala, melhor me seria ser um servo na casa do meu pai. E ele volta. O mesmo acontece com essa mulher. Ela se prostitui, vai atrás de outros maridos, né? Mas ela vê que essas coisas que a sujam, né, não vai lhe trazer aquilo que ela precisa. Então ela vira e fala assim, eu vou voltar para o meu primeiro marido, porque antes era melhor do que é agora. Agora, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós sabemos que para essa mulher voltar para esse marido, né, esse marido teria que morrer primeiro. E é assim que o Senhor nos atrai para Ele, para formar para Ele uma esposa, uma virgem pura, né? Como Ele vai dizer mais abaixo. Então, na sequência de Oséias, olha o que o Senhor vai falar. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia o Senhor, ela me chamará meu marido. Já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Daquele dia farei com ela
Farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, as aves dos céus e com os répteis da terra. Tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei e casarei com ela para sempre. Em justiça, em juízo e em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei-te comigo em fidelidade. Conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. Obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, ao vinho, ao óleo, e este a Jezreel, que significa Deus semeia. Tudo estará sob o controle do Deus semeia, a semente de Deus que nos atrai, para Ele. A semente de Deus que morreu por mim e por você, o nosso Senhor Jesus. Semearei Israel para mim na terra. Compadeci-me-ei da desfavorecida. Lindo, porque desfavorecida vai aparecer no texto de Isaías, Profecia tremenda que também vamos estudar. E a que não era meu povo dirás, tu és o meu Deus. E a não meu povo direi, tu és o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Aquele que não era povo, agora se chama Filho do Deus vivo. E escreveremos na mão o nome do Senhor, como diz o profeta Isaías, no capítulo de número 44. Vamos ler que está em Isaías 44. Só alguns versículos assim, ó. Olha o que o Senhor vai fazer, vai falar. Aqui, ó. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como a erva, Lembra? Brotarão da terra. Então, a semente Deus semeia. Lembra do que vai falar lá em Oséias capítulo 1? E a casa de Israel e a casa de Judá constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Deus semeia. Grande é o dia de Jezreel, o dia do nosso Senhor, o dia de Cristo, E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E para o sobrenome tomará o nome de Israel, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, Israel não é aquele que é por carne, Israel, ele é por fé. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Dirá a não favorecida, a não é povo, tu és, eu direi àquela que não é povo, tu és o meu Deus, tu és o meu povo. E ela me dirá, tu és o meu Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que a paz de Cristo inunda no coração de cada um. Até o próximo vídeo e tchau!